Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Essa semana foi a semana mais sombria deste país em termos de restrição à liberdade de expressão. Estamos falando de um verdadeiro arrastão de censura promovida pelo PT. Algo que não foi visto nem nos períodos de chumbo do regime militar. E agora, para completar, tiraram até o tempo de TV de Bolsonaro. O petista chegará a ter 47 inserções publicitárias por dia, enquanto Bolsonaro apenas 3. O que significa que faltando menos de 2 semanas para as eleições, o Lula vai ter a TV só para si. E tudo isso foi estabelecido exatamente depois dele ter sido jantado pelo presidente no debate de domingo e de todas as pesquisas começarem a apontar uma queda vertiginosa de suas intenções de votos. Ou seja, o TSE foi obrigado a acionar o modo desespero. Mas não se engane, o que está acontecendo é apenas um mero ensaio do que de fato vai acontecer se o criminoso voltar à cena do crime. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Vamos ter que fazer uma regulamentação na questão da internet, porque a internet é maravilhosamente bonito, maravilhosa, mas tem muito bandido se apoderando da internet. Tem muito descontrole de informações e nós precisamos regular para que seja tratada como uma coisa benéfica à humanidade. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. Regular a internet, para que ela seja um instrumento do bem. Nós precisamos entrar nesse mundo para tentar consertá-lo, para tentar moralizá-lo. A decisão do governo cubano também foi dificultar o acesso à internet do povo cubano. O senhor concorda com isso? Ela está sendo utilizada para quê? Do pessoal de Miami tentando fazer guerra com Cuba? Não é possível a gente permitir com isso, Sabino, porque senão a democracia não será consolidada e não será respeitada. A gente utiliza a internet para coisa saudável, para debate político, não para bandidagem como ela tem hoje, ou como o presidente contar fake news. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, outra coisa é para fazer maldade. Suspenda o WhatsApp, a primeira coisa é essa. E nós vamos fazer a regulamentação dos meios de comunicação. Essa é uma coisa, sabe, que nós vamos fazer com muito carinho, porque o Brasil precisa disso. Nós vamos fazer uma coisa muito nova. Vai ser a coisa mais nova desse país. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Essa semana ficou provado que quem votar em Lula estará conscientemente sendo a favor do autoritarismo, da censura e de todo tipo de afronta à liberdade. E ninguém amanhã poderá alegar que não sabia. Pessoal, no vídeo de hoje vamos analisar minuciosamente tudo o que está acontecendo essa semana. E é extremamente importante essa análise porque estamos a menos de 2 semanas para escolher entre a liberdade ou a completa servidão. Mas antes também, é importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito! Então vamos lá. Durante o regime militar existia censura, porém não existia censura prévia. Os militares mandavam retirar notícias dos jornais, mas jamais desmonetizaram ou fecharam esses jornais. O meu canal foi desmonetizado mês passado. Essa semana, atendendo a um pedido do PT, o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, aquele que recebeu tapinhas do Lula, mandou que perfis fossem excluídos das redes sociais e que vários canais de direita aqui do YouTube também fossem desmonetizados. Esse mesmo ministro também censurou o documentário da Brasil Paralelo sobre o atentado do presidente. Censurou antes mesmo de ser lançado,
O ministro sequer assistiu ao documentário, o que configura censura prévia, uma anomalia autoritária que deixaria o general Costa e Silva de cabelo em pé. Também a pedido do PT, o TSE censurou a Jovem Pan, empresa de comunicação quase centenária. Os jornalistas não podem mais chamar o Lula de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto e de chefe de quadrilha. Eu te pergunto, um sujeito que ficou quase 2 anos preso é o que, se não um ex-presidiário? Um sujeito que comandou o maior esquema de corrupção da história é o que, se não um corrupto ou um ladrão? Quando um juiz, através de uma filigrana jurídica, anula todas as condenações de um criminoso, não torna esse criminoso um descondenado? E se uma das acusações que pesavam sobre esse criminoso no processo a qual ele foi devidamente condenado em 3 instâncias fosse a de formação de quadrilha, não faz dele um chefe de quadrilha? Bom, mesmo que com relação ao Lula todos esses adjetivos fossem mentirosos, que ele não fosse um ex-presidiário, ladrão, descondenado, corrupto e chefe de quadrilha, o Lula poderia, se quiser, processar a Jovem Pan por injúria e difamação. Mas uma corte eleitoral que tem uma função meramente administrativa jamais poderia rasgar o artigo 220 da Constituição, que garante a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento para calar qualquer pessoa, muito menos jornalistas em pleno exercício de suas funções. Mas não apenas calou. A Zoe Martinez e o Coppola, 2 críticos contundentes do Lula, foram afastados da emissora. Porém, os jornalistas de esquerda, como o Guga Noblar, que também é da bancada do mesmo programa que a Zoe participa, que ofende o Bolsonaro o tempo todo, que dissemina copiosamente fake news contra o governo, ou o Piperno, da bancada do 3 em 1, que chama Bolsonaro de genocida e que já disse até que ele não é um ser humano, não foram afastados. Agora assista com bastante atenção esse vídeo do pastor André Valadão. Atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Como você viu, o Alexandre de Moraes o obrigou a gravar esse vídeo. Então vamos agora deixar que o próprio Lula ou algum integrante do PT desmintam cada ponto relatado pelo pastor. Lula não é a favor do aborto. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas da da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos
que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Percebe a loucura que estamos vivendo? Uma das coisas que talvez seja difícil explicar para as pessoas mais simples do país é porque o Lula, que foi condenado em 3 instâncias, de repente teve suas condenações anuladas, podendo inclusive concorrer ao cargo eletivo mais importante de uma república. É claro que, se aproveitando disso, o Lula diz que foi absolvido ou inocentado, justamente para que esses brasileiros mais simples concluam que ele foi preso injustamente. No entanto, você que está me assistindo sabe muito bem que o processo do Lula foi anulado porque um membro da Suprema Corte, que antes advogava para o MST e que fazia campanha para Dilma Rousseff, se valeu de um detalhe técnico. No seu entendimento, a competência sobre o julgamento do Lula não era da vara de Curitiba, mas da vara de Brasília. Sendo assim, o processo foi zerado e remetido para a vara competente para que fosse novamente julgado. No entanto, por conta da idade do Lula, os crimes pelos quais ele havia sido condenado foram prescritos, impedindo esse novo julgamento. E foi justamente isso que o ministro Marco Aurélio de Mello, ministro que por sinal foi 3 vezes presidente da Suprema Corte, tentou explicar em um podcast e foi censurado pelo TSE. Eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque como ex-juiz não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O TSE não censurou uma fake news, uma calúnia, ou a mera opinião tendenciosa de um desafeto político de um candidato à presidência. O TSE censurou a explicação jurídica de um ex-membro da mais alta corte do país. Mas não para por aí. Bolsonaro está proibido pelo TSE de usar em sua campanha as imagens do 7 de setembro. Seu pronunciamento em Londres, no enterro da rainha. Seu discurso na ONU. Está proibido de fazer lives na sua casa oficial. De falar nas redes sociais e em suas propagandas sobre a suposta relação entre o PT e aquela organização criminosa comandada pelo Marcola. Está proibido de falar sobre a morte de Celso Daniel, sobre a ligação de Lula com o ditador da Nicarágua, sobre qualquer conexão do Lula com a defesa da legalização do interrompimento de gravidez. Proibiu, assim como os jornalistas da Jovem Pan, que o Lula seja chamado de ex-presidiário, de descondenado ou de corrupto. O TSE também determinou que a Jovem Pan retirasse do ar o vídeo com a entrevista da senadora Mara Gabrilli, em que ela afirma que o Lula foi o mandante do assassinato de Celso Daniel.
determinou que fosse retirado o trecho do documentário da Brasil Paralelo que associa Lula à corrupção. Determinou a derrubada de uma propaganda de Bolsonaro em que o governador reeleito de Minas, Romeu Zema, critica o PT. Ordenou a remoção de qualquer outdoor de apoio a Bolsonaro. E enquanto isso, a campanha do Lula paga anúncio no Google afirmando que ele foi absolvido no STF, o que é sabidamente uma mentira. O Janones continua livremente espalhando uma fake news por minuto, e os jornalistas e influenciadores de esquerda continuam à vontade, chamando o Bolsonaro de genocida, de nazista, de PXX do XX filô e até de canibal. E como se não bastasse, agora com a alegação de proporcionar direitos de resposta a Lula, o petista vai tirar 184 inserções de TV do Bolsonaro. Com isso, o Bolsonaro terá apenas 55 inserções de TV até o final da campanha, enquanto o Lula terá direito a 395 inserções. Para se ter uma ideia, em um só dia o petista terá 47 propagandas na TV, enquanto o Bolsonaro terá apenas 3. Imagine o que pode acontecer se amanhã ou depois o Datafolha mostrar uma virada de Bolsonaro. Será que para defender a democracia vão banir as redes sociais do presidente e prender qualquer pessoa que declarar voto nele? A verdade é que a corte, que não existe em nenhuma democracia do mundo, só no Brasil, tem um lado. E isso eles nem estavam mais escondendo. No entanto, o que está acontecendo agora é que os urubus togados estão desesperados. Eles não descondenaram o Lula, o tornaram elegível para agora morrer na praia. Sabem que se Bolsonaro levar esse pleito, e tem tudo para levar, a juristocracia cai. Com essa nova formação do Senado, a Corte Suprema será obrigada a entregar a cabeça de Moraes em uma bandeja. Com isso, o presidente indicará mais 3 ministros, fazendo com que o STF finalmente volte a atuar dentro das 4 linhas, que volte a ser uma corte estritamente constitucional, e não essa anomalia com poderes sem limites que manda e desmanda no país. Só que o que eles não se deram conta é que toda essa toada autoritária, principalmente dessa semana, está fazendo com que milhões de brasileiros que estavam em cima do muro escolham o lado daquele que, mesmo com todos os defeitos, sempre defendeu a liberdade de forma visceral. O TSE está ajudando a conscientizar milhões de brasileiros que estamos à espreita de um projeto de poder que visa extirpar a nossa liberdade de expressão e eliminar a divergência de opinião. A liberdade é o bem mais precioso do ser humano, pois é justamente a liberdade que nos torna humanos. Quando roubam sua liberdade, principalmente a liberdade de se expressar, em última instância, estão roubando sua humanidade. É óbvio que a censura nunca é feita por alguém que diz estar censurando. Ela é sempre feita em nome de razões virtuosas, como a defesa da verdade, das instituições, da democracia e até em defesa da liberdade. Nem mesmo nas ditaduras mais cruéis do século XX se praticou a censura reconhecendo-se que era disso que se tratava. E não tem nada mais canalha do que tirar a liberdade de expressão de alguém alegando que é pela defesa da democracia. Justamente porque a democracia pressupõe a liberdade de expressão. Não existe democracia sem o contraditório. Em qual democracia do mundo você não pode chamar um ex-presidiário de ex-presidiário ou um ladrão de ladrão? Apenas naquelas democracias que o Lula financiava com o nosso dinheiro. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Angola. Mas enfim, como eu repito em todos os vídeos, no primeiro turno tivemos 5 milhões de votos brancos e nulos e 32 milhões de abstenções. A nossa missão é abrir os olhos dessas pessoas. Mostre para elas que, já que não gostam de nenhum dos candidatos, que pelo menos escolham aquele que elas poderão criticar. Pois como eu disse no início do vídeo, quem votar no Lula estará conscientemente sendo a favor do autoritarismo, da censura e de todo tipo de afronta à liberdade.
Pessoal, como falei, meu canal foi desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo. Querem que eu me cale, que eu deixe de abordar os assuntos que eles consideram nocivos. A ideia é que gradativamente os canais de cunho cristão e conservador sejam minados da plataforma, principalmente nesse período que estamos para decidir o futuro do nosso país. Sendo assim, agora mais do que nunca eu só posso contar com você. Se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!